Lucas 8, nós vamos do 19 até o verso 25. Nos diz assim, irmãos, a palavra do nosso Deus. Lucas 8, do 19 até o verso 26. A mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão. E lhe comunicaram: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Aconteceu que num daqueles dias, Jesus entrou num barco em companhia dos seus discípulos e lhes disse: vamos passar para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até manda nos ventos e nas ondas e lhes obedecem? Meus irmãos, eu tenho pensado muito e tentado compreender cada vez mais o que significa ser um crente. O que significa ser um discípulo de Jesus? No mundo corporativo, tem crescido uma tendência de que os futuros CEOs das empresas não estarão mais dispostos a dar a vida pela empresa. Estudos têm revelado que esta nova geração que está surgindo tem como finalidade não apenas ganhar muito dinheiro, ficarem ricos, e com isso perderem a saúde, com isso se privarem das coisas boas da vida, de viagens, lazeres, curtir a família e assim por diante. Aquela ideia do funcionário que veste a camisa e morre pela empresa, ela está acabando. As novas gerações não estão mais dispostas a se sacrificar a tal ponto. É certo que sempre vai existir pessoas assim. É certo que sempre vai existir aqueles que não importa o preço a ser pago para obter determinadas coisas, que seja a saúde, que seja a vida, que seja a família e assim por diante, eles querem chegar lá. Mas o que a gente tem percebido que esta nova onda, esta nova geração que está surgindo tem repensado muito. Vale a pena você ter o dinheiro e depois passar boa parte da sua vida gastando tudo que você juntou porque perdeu a saúde, perdeu a vida, não teve qualidade, não teve nada? Desafios novos estão surgindo no nosso Brasil. A relação de empresários com funcionários, ela não está nada fácil. Você está tendo no Brasil uma oferta grande de emprego. É curioso isso. E não está encontrando pessoas para trabalhar. No Paraná, tem aproximadamente 8 mil vagas de empregos para motorista de ônibus. De ônibus não, de caminhão. E as empresas não estão encontrando pessoas para trabalhar. Dentre os fatores que pesam nessa decisão está a falta de segurança. E nós sabemos o impacto que não ter transporte dessa natureza causa no nosso país. Que não tem os trilhos como sendo uma força, que não tem nas águas do oceano um meio por meio do qual os nossos grãos podem ser escoados, não é? Tudo está sobre rodas, ou boa parte da nossa produção depende disso. Estamos percebendo uma geração que está em busca cada vez mais, vamos dizer, de qualidade de vida. Qualidade de vida. Então, os CEOs
Querem trabalhar? Sim. Querem ter dinheiro? Sim. Mas não querem perder a vida por isso. Não querem perder a vida por isso. E nós pensamos, ou pensando nisso, ficamos pensando, e a fé em Cristo Jesus? É certo que nós também queremos a religião vida boa. Queremos a religião que nos traz o prazer, a satisfação, o conforto, a alegria, o descanso, o deleite. Queremos a religião que não incomoda tanto. Queremos uma religião que não exige tanto. Queremos uma religião que nos permite fazer as concessões que nós julgamos viáveis. Queremos a religião, mas não queremos abrir mão de algumas coisas. Queremos a fé em Cristo Jesus, mas não queremos só Jesus. Queremos um Cristo adaptável. Queremos um Cristo maleável. Queremos um Cristo boa praça. Queremos um Cristo tapinha nas costas. Queremos um Cristo extremamente agradável, que nos dá tanto, nos dá muito e exige quase nada. Queremos um Cristo sem cruz. Queremos um Cristo sem discipulado. Queremos um Cristo sem dor. Queremos um Cristo sem sofrimento. Queremos uma religião vida mansa. Quando nós lemos esse texto, a primeira parte dele traz um desafio muito grande, porque ela mostra para nós a grandeza do que é ser um crente, a profundidade do que é ser um discípulo de Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus, ela vai ilustrar essa família da fé, e é a partir de uma família biológica que Jesus Cristo vai mostrar o que é a igreja. E ela é composta de quem? Por quem? E como que se dá esta formação? Nós estamos ainda na sequência dessas parábolas que foram contadas e que foram explicadas. E agora nós temos essa questão prática dos ensinos de Jesus Cristo. Então ele está ensinando e Lucas não dá informação a respeito do conteúdo, da razão, do propósito que motivou a sua mãe e os seus irmãos a irem até ele. Pegando o texto de Marcos, no capítulo 3, os comentários que chegaram à família foi de que Jesus meio que deu uma surtada. Ele estava estranho, falando umas coisas assim meio esquisitas. E a mãe pensou, meu Deus, eu acho que esse menino não está bem. E foram até onde ele estava, querendo com isso levá-lo embora, querendo com isso detê-lo, preocupados com a sua condição, quem sabe com a sua sanidade mental. Lucas, ele não atenta-se para isso, ele não dá detalhes, ele não dá informações, ele não diz o propósito que a mãe e os irmãos de Jesus foram até ele, mas o fato é que quando eles chegam, as pessoas chegaram até Jesus, há uma multidão e disseram, olha, sua mãe e seus irmãos estão aí. Essa expressão, tua mãe e teus irmãos, ela é reveladora, porque ela toca em pontos sensíveis da fé de muitos. Ela toca num ponto que se tornou perpétuo, que se tornou num dogma, de que Maria não teve outros filhos, de que Maria teve apenas Jesus Cristo e mais ninguém. E aí tenta-se, de alguma forma, alterar a ideia do texto, substituindo a afirmação, tua mãe, ok, mas os irmãos não. Seriam os primos de Jesus, filhos de outra pessoa, filhos de outra mulher, para tentar de alguma maneira preservar essa informação e manter a ideia da divindade ou da virgindade perpétua de Maria. Mas, meus irmãos, e por mais sensível que seja o assunto, ou a gente entende o texto bíblico na sua literalidade do jeito que está aqui, ou vai sobrar pouca coisa para a gente crer. Se os autores bíblicos tinham como finalidade, eles conheciam muito bem a família de Jesus, não só os discípulos de Jesus, mas a própria sociedade sabia quem era Maria, quem era José e os filhos dela. Deram nomes a eles. Então,
Isso era do conhecimento público de que aquela adolescente casada com aquele carpinteiro tiveram muitos filhos. Acredito eu, pelo menos 8, contando com Jesus. Porque eram 4 homens, não é? E tinha ainda as irmãs, que não é mencionado os nomes delas. Então aqui a gente tem esta afirmação que fala de que Maria foi uma mãe natural, que viveu com naturalidade a vida conjugal, tiveram muitos filhos. E eu não posso alterar essa informação do texto, porque senão eu estou sendo desleal com aquilo que a Bíblia está dizendo. Por mais que possa haver interpretações que tentam de alguma maneira alterar isso, mas a Bíblia, como sendo palavra de Deus, escrita por homens que levaram a sério os relatos bíblicos, eu não tenho como fugir dessa informação. Então o texto nos fala desta humanidade de Jesus, mas ao mesmo tempo ele fala da não perpetuidade da virgindade de Maria. Ela não permaneceu. Mas esse não é o tema central, não é? E o que chama a nossa atenção é que esta família chega. É pessoas que cresceram com Jesus, que conviveram com Ele, e Jesus então resume na parte final, olhando para aquela multidão e dizendo a eles: sabe quem são a minha família? Sabe quem são a minha mãe e os meus irmãos? Ele vai dizer, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aqueles que obedecem a esta palavra. Com isso, Jesus chama a nossa atenção para esse aspecto fundamental do discipulado. E eu quero pensar sobre isso, ouvir e crer. O caminho da verdadeira família e dos verdadeiros discípulos de Jesus. O caminho da verdadeira família e dos verdadeiros discípulos de Jesus. E a primeira coisa está aí do verso 19 a 21, conforme falamos, um discípulo é alguém que ouve e que obedece a Jesus Cristo. E parece, irmãos, que até este momento havia uma resistência por parte da família. Parece que os irmãos não eram crentes em Jesus Cristo, não confiavam nele, não acreditavam nele. Isso muda. Louvado seja Deus. Se você ler Atos capítulo 1, verso 14, você vai ver a mãe e você vai ver os irmãos dele ali presentes. E nós temos no Novo Testamento 2 cartas escritas pelos irmãos de Jesus. Nós costumamos dizer os meio-irmãos de Jesus, né? Que é Judas e Tiago. Essas 2 cartas foram escritas pelos irmãos de Cristo. Se converteram depois da ressurreição dele. Creram nele. Confiaram que de fato aquele menino com o qual eles conviveram era mais do que uma relação umbilical, podemos dizer assim. Ele era de fato filho de Deus. E tem que ter muita humildade, irmãos, para realmente atender e crer nesta verdade. Então a gente percebe que Jesus chama atenção para um aspecto muito profundo, muito extraordinário, muito maravilhoso. Ele estava ensinando que o discipulado ele tem precedência sobre a lealdade à família. Ele está ensinando de que um discípulo de Jesus não é alguém que, por causa da graça e por causa da fé em Cristo, vai desprezar a família e agora eu estou só com Jesus. E às vezes a gente pensa isso, né? Quando ele diz assim, quem amar o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aí a gente pensa, nossa, mas que radicalismo é esse? Mas para você pensar. Uma pessoa que compreendeu o Evangelho, uma pessoa que entendeu o que é ser um discípulo de Jesus Cristo, responda comigo, como ele vai tratar a sua família? Ele vai maltratar a sua família? Ele vai desprezar a família? Ele vai querer viver longe deles? Não vai se importar com nenhum deles? Então, na verdade, o que Jesus está dizendo aqui é que no relacionamento com Ele, na nossa lealdade a Ele, nós temos todos os elementos necessários para que a família seja de fato transformada. Porque não é uma pessoa que vai amar mais a Deus, significa dizer que ele agora não quer saber mais da sua família, não se importa com os seus, não dá mais atenção aos seus. Pelo contrário, quanto mais nós amamos a Deus, mais amaremos ao próximo. E nesse caso, aqueles que estão muito próximos. Não faz sentido amarmos a Deus e odiarmos a família. Não faz sentido amarmos a Deus e não se importar com o bem da família.
Não faz sentido sermos discípulos de Jesus e não querer a redenção da família. Não faz sentido nós afirmarmos que cremos em Cristo, mas nós não somos luz para quem está perto da gente. Então o texto está dizendo que Jesus, ele quer sim exclusividade, mas nessa exclusividade, ele vai também mostrar para nós como que o relacionamento com ele pode transformar profundamente os relacionamentos. Essa exclusividade, talvez o fato da família com a qual nós convivemos não experimentar profundas transformações, talvez seja pela falta de profundo relacionamento com Jesus. Talvez isso explique o fato de, às vezes, nós temos uma profissão de fé, mas os relacionamentos não mudam, eles não melhoram, eles não se humanizam, não há solidariedade, não há compaixão, não há misericórdia, não há abraço, não há afeto. É estranho isso, porque nesse relacionamento com Jesus, quando os nossos corações são transformados, os relacionamentos também experimentam isso. É fato que às vezes em determinados contextos, não é o nosso caso de Brasil, mas num contexto dominado pelo islamismo radical, você afirmar ser um cristão é um perigo de morte. É um perigo de morte. Mas aqui, irmão, Jesus então chama atenção para esse aspecto profundo do discipulado. Ele usa da sua própria família para dizer que a minha família é composta desses que fazem a vontade de Deus, que ouvem a palavra de Deus e que obedecem à palavra de Deus. Então um discípulo não é alguém que apenas fez uma profissão de fé. Olha a seriedade disso. Um discípulo não é apenas alguém que diz assim, eu creio em Jesus Cristo. Um discípulo não é apenas alguém que compreendeu aspectos da obra de Cristo. Um discípulo é alguém que se rendeu a Ele e que se sujeita a Ele. Um discípulo é alguém que ouve e alguém que obedece. Presta atenção aqui. Eu vou pedir um silêncio de todos aí. Na galeria, por favor. Na galeria, por favor. Ei. Se tiver de conversar, por favor. Pode descer. Se é permanecer aqui dentro, respeite quem está do lado. É um favor que eu lhes peço. Com toda a educação. Conversas paralelas aqui dentro, não. Então, irmãos, nós precisamos entender que o discipulado diz respeito a alguém que ouve, alguém que obedece às palavras de Jesus. O discipulado, ele tem precedência sobre a lealdade familiar. O discipulado cria um vínculo familiar que vai além do parentesco natural. Precisamos entender essa profundidade. Precisamos entender as implicações do que é ser um discípulo de Jesus. Porque a gente pode vir aqui, sentar no banco e ficar como alguns, com conversinhas paralelas e não prestar atenção em nada. Parece que não está aqui. Parece que está longe. Percebe como que nós, às vezes, não levamos em conta que nós estamos diante de palavras de vida. Nós estamos diante de algo que pode determinar a nossa eternidade, mas nós nos comportamos como se isso não tivesse valor. Por isso tanta distração, por isso às vezes tanta zoação, por isso às vezes nós não levamos em conta o que nós estamos ouvindo. Por isso que Jesus diz que um discípulo é alguém que ouve, mas é alguém que obedece. Alguém que se sujeita. Relações humanas, irmãos, são transformadas e aprofundadas quando submetidas ao senhorio de Cristo. E é bonito a gente perceber como que Jesus ilustrou com propriedade e com seriedade o que é ser um crente. O que é ser um crente?
E me permita, irmãos, dizer com Mark Dever, no seu livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, ele disse assim: pastores, cuidado, certifique-se de que as pessoas que vão querer pertencer à sua igreja, que eles sejam crentes, convertidos. Porque às vezes nós podemos levar em conta apenas aspectos assim de uma mudança muito superficial da vida. Mas o coração não foi transformado, a vida não foi transformada, Jesus não entrou, Jesus não alterou, Jesus não mudou as afeições, os sentimentos, tudo permanece do mesmo jeito, só houve uma adaptação moral. Isso é sério. Isso é sério. Porque nós cremos, irmãos, que existe céu e que existe inferno. Talvez você diga assim: não creio no inferno. Eu vou lhe dizer, eu também gostaria de não crer, não. Mas se a Bíblia fala a verdade, ela diz que existe uma eternidade com Deus e uma eternidade sem a graça de Deus. Porque o inferno é um lugar onde Deus vai exercer não graça, não misericórdia, mas juízo. É duro isso. É duro isso. Mas imagine você, pessoas que vão passar a vida inteira cometendo os piores crimes contra a humanidade. E no final está tudo belezinho com eles. Não houve justiça, se deram bem, o crime compensou. Já imaginou? Nós andando pelas ruas da cidade, a gente se deparar com pedófilos, com assassinos, e eles na fila do supermercado, tranquilo, contando: ah, rapaz, essa semana eu só matei 4. Ah, semana passada eu exterminei uns 5, sabe? Mas foi tranquilo, assim, nada demais. Na fila do pão, nada aconteceu. Você consegue imaginar uma sociedade sem justiça? Mas por que a gente quer um Deus sem justiça, se a justiça humana ela é baseada nessa justiça, nesse padrão de Deus? Nós revelamos ou refletimos a imagem de Deus nesses padrões, nesse estabelecimento da justiça. A gente vê o caráter de Deus revelado nelas. E aqui, irmãos, as Escrituras, elas apontam para esta realidade. Um discípulo é alguém que ouve e obedece a Jesus Cristo. Segunda coisa, nós temos aqui: discípulos são os que creem e confiam em Jesus Cristo. Parece contraditório? Não, mas vejam que o que temos a partir do verso 22, e agora Jesus sai daquele ambiente, vamos dizer, predominantemente judaico, e ele agora alarga as suas fronteiras, e ele vai para uma região de pessoas gentias, de pessoas que não conheciam, ou que precisavam ouvir o evangelho, mas que não tinham pedigree religioso. Ele passa a outra margem, e ele vai à terra dos gentios, de gente impura, do Morro do Alemão, de Paraisópolis, do Morro Dona Marta. Ele começa a invadir essa zona, essa área geográfica, que muitos olhavam de longe e diziam: Deus me livre. Sangue de Jesus tem poder. Ele vai para essa região. Mas enquanto ele está no caminho, acontece algo interessante, irmãos. E aqui eu quero chamar a sua atenção para esses aspectos reveladores da provação. Porque eles caminham, ou eles entram no barco, e foi palavra de Jesus: passemos a outra margem, né? Vamos passar para a outra margem do lago. E aí, esse lago, a gente sabe, era um lago mesmo, não era um mar, né? Alguns chamavam, por causa das suas extensões, de Mar da Galileia. Mas parece que os discípulos, que embora acostumados com aquele lago, eles têm uma experiência assim que foi assustadora. Parece que foi um ponto fora da curva. Parece que foi algo assim que eles não haviam vivenciado até então. Um barco não de grandes proporções. Jesus entra naquele barquinho, e ele atravessa, ele dorme, e de repente, irmãos, uma grande tempestade. Isso aqui lembra um pouco a história de Jonas,
que também está dormindo no barquinho, e o capitão ficou tremendamente incomodado com a atitude dele. A gente está para morrer aqui, você dormindo, não é? Agora, os discípulos que repreendem Jesus. E esse lago, irmãos, pode ser o lugar da provação. Esse lago pode ser o lugar da provação. E aqui vem algo interessante que eu quero pensar com vocês. É que a provação, ela é reveladora daquilo que está no nosso coração. Quando vem a luta, quando vem a dificuldade, quando vem a tempestade, nós revelamos realmente aquilo que está no nosso coração, se é fé ou se é dúvida. Porque de repente as águas começaram a bater com força contra aquele vento, e aqueles discípulos ficaram totalmente perplexos, tomados de medo, e diz: mestre, mestre, estamos perecendo, estamos morrendo. Essa tempestade, irmãos, ela revela realmente a profundidade da fé daqueles discípulos. E é por isso que Jesus lhes pergunta: onde está a fé de vocês? Sabe quando vem aquele momento difícil, a gente começa a falar coisas as mais absurdas, demonstrando o nosso descontentamento, a nossa raiva, a nossa ira, a nossa insatisfação, até que alguém chega e diz assim: onde está a sua fé? E talvez o nosso engano seja de pensar que os discípulos poderiam se colocar ali e dizer para o mar: acalma-te, emudece. A gente gostaria que... Mas será que é isso que Jesus estava dizendo? Ou será que Jesus estava querendo dizer para eles assim: eu falei para vocês que nós íamos passar para outra margem, não foi que eu falei? Passemos a outra margem. Então eles deveriam virar um para o outro e falar assim: seguinte, hein? O mestre falou, passemos a outra margem. Será que ele se equivocou? Será que ele errou na estratégia? Será que ele não conseguiu prever essa tempestade? Será que ele tem todo esse poder mesmo? Será que ele conhece todas as coisas mesmo? Afinal de contas, ele é um carpinteiro, não é pescador. A gente nunca viu esse menino pescando no lago da Galileia. A gente viu ele lá com o pai dele na carpintaria, fazendo mesa, cadeira, essas coisas, vendendo. Não sabe nem nadar. E nós estamos seguindo o cara. Mas, irmãos, que coisa, né? E Jesus então fica assim. Primeiramente, ele se levanta: mestre, mestre, estamos perecendo. E levantando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: vocês não têm fé? Onde é que está a fé de vocês? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este? E aqui, irmãos, a gente tem o propósito deste milagre, desta manifestação do poder de Jesus, é revelar um pouco mais a respeito do seu poder e da sua divindade. Revelar de fato quem ele é. Porque esse texto, curiosamente, ele tem um paralelo com a passagem do Salmo 107, do verso 23 até o verso 31. Se você ler no Salmo 107, do verso 23 até o 31, vai falar de um Deus que acalma a tempestade. E agora Lucas está dizendo que esse Jesus, ele é capaz de fazer coisas que só o Deus do Antigo Testamento fez. Ele é capaz de fazer aquilo que só o Pai faz. Lembra do texto de João 5? Aquilo que o Pai faz, eu faço também. Aquilo que o Pai me pede, eu obedeço. Então veja, irmãos, que Jesus vai dizer que um discípulo é aquele que crê, é aquele que confia. A tempestade é forte, o risco era real, mas faltou-lhes a fé, faltou-lhes a confiança em Jesus. E quando a gente fala de fé, presta atenção no que eu vou dizer. Sabe onde está o nosso erro? A gente só pensa na fé como sendo aquela que vai agir e vai trazer a alteração do problema, a solução do problema, mas a gente não pensa na manifestação da fé permanecendo no problema. A gente pensa numa fé que chega e diz assim: a enfermidade vai acabar, a tempestade vai passar, vai se fazer uma grande bonança, o milagre vai acontecer. A gente só acha que fé é isso. Mas fé não é isso apenas. A fé diz respeito a nós mantermos fiéis ao Senhor, confiando nele, crendo nele mesmo quando tudo parece que deu errado.
você continua confiando. Você continua crendo. Você continua servindo. Você continua amando. Você continua obedecendo. Uma fé que chega e traz apenas a solução do problema pode nos iludir. E ela pode servir de paradigma e a gente pode achar que quando não aconteceu, nos faltou a fé. Eu sou levado a pensar que a fé que Jesus estava exigindo dos discípulos não era a fé para determinar para que o mar se acalmasse. Talvez fosse a fé para determinar que o coração deles se acalmasse. Eu acho que a gente precisa de mais fé para que o nosso coração se acalme do que uma fé para exigir que a tempestade passe. Eu acho que a gente precisa de mais fé para ter a paz de Deus que excede a todo entendimento do que uma fé que nos leva a crer nessa intervenção de Deus trazendo a solução de todas as coisas. Como é difícil, irmãos, a gente adorar na dor. Como é difícil a gente servir na dor. Como é difícil a gente passar pelo luto. Que cenas horríveis a gente viu esta semana. Foi numa comunidade do Rio de Janeiro. Não foi em Osasco. Estava um pouco longe de nós. E talvez muitos pensaram, mereciam ter morrido mesmo. Não vou entrar no mérito. Mães que de alguma maneira choraram pela perda dos seus filhos. A gente tem famílias que lamentavelmente tiveram que sepultar filhos dentro de um ambiente escolar, como acontece no Brasil, como já aconteceu aqui na USP. Situações extremamente aflitivas. Enfermidades as mais diversas, a medicina lutando para tentar achar alguma coisa que seja capaz de estancar essa que tanto nos amedronta, essa enfermidade que na minha época nem se falava câncer. Eu sou da época, irmãos, que até o nome era evitado, sabia disso? Minha mãe falava assim, fulano está com aquela doença. Não falava o nome da doença. E aí a família já pensava assim, sentença de morte, acabou. Aquela doença é o câncer. Aquela doença é essa enfermidade que mexe com a gente, que abala a gente. E a medicina, ela vai tentando, só que a gente se esquece que as enfermidades, que as doenças, elas vão também o quê? Passando por mutações. Aí de repente o médico chega e diz assim, esse é raro, esse é raro, esse é raro. A gente nem resolveu aquilo que era quase que comum, já vai surgindo outras coisas. E nós vamos tendo cada vez mais esperança naqueles que não têm a solução do problema. A medicina não vai ser capaz de eliminar esses problemas, infelizmente, ou felizmente. Estou dizendo isso, irmãos, para mostrar que às vezes nós pensamos que ter fé é ter a solução dos problemas, a saúde restabelecida e tudo mais. Mas eu quero dizer para você que essa não é talvez a maior manifestação de fé. Talvez as maiores manifestações de fé seja sim confiar no poder de Deus, na intervenção de Deus, naturalmente ou sobrenaturalmente, Deus age. Deus age na cirurgia, Deus age na quimioterapia, Deus age na radioterapia, Deus age no medicamento, Deus age. É providência de Deus todas essas coisas e a gente agradece a Deus por todas elas. Mas eu quero falar de uma fé que se mantém firme na tempestade, na adversidade. Jesus está dormindo, os discípulos poderiam dizer, vamos ficar firmes, vai dar tudo certo. Vamos chegar do outro lado. Não ficaram desesperados, estamos morrendo, estamos perecendo, o que vai ser de nós? Não te importa conosco, Senhor. O texto de Mateus fala isso. Não te importa que pereçamos, estamos passando por esse momento tão difícil, onde o Senhor está? Não é assim? Por isso que adorar na enfermidade é sinal de muita maturidade espiritual. Não me esqueço de uma irmã que nós fomos visitar aqui nessa igreja, chamada Giane.
Giane faleceu, acho que ela não tinha 50 anos. Filha dessa igreja. Vai eu, presbítero Osmar, sua esposa Leda, vamos visitar a Giane. Giane já tinha escrito um bilhete, uma carta e deixou para cada filho. Só lê quando eu morrer. Só quando eu partir. Conversamos muito com Giane. Em momento algum, tristeza. Acredita nisso? Em momento algum, revolta. Em momento algum, aquele desespero. Meu Deus, eu quero ver meus netos. Irmãos, saímos daquela casa constrangidos, envergonhados, consolados. Pessoas que foram para consolar. Ver uma irmã piedosa, confiante, agarrada à graça de Deus, afirmando a sua fé em Jesus Cristo e seu amor para com Ele. Eu disse, que milagre, Senhor. Por uma gripe a gente está revoltado com Deus. Basta o dente doer. Cadê o Senhor? Não é assim, irmãos? Às vezes com a gente. E aqui a gente vê Jesus dizendo: o discípulo é aquele que crê, aquele que confia. Porque estás abatida, ó minha alma. Servimos a um Deus poderoso, Ele cuida de nós. Os dias têm sido maus, mas Deus nos sustenta na tormenta, Deus nos sustenta na dor, Deus nos sustenta na tempestade, Deus nos conforta. Quer dizer que a gente não chora, quer dizer que a gente não sente. Não é disso que eu estou falando, irmãos. Eu estou falando de uma fé que permanece na tempestade, e não de uma fé que quer apenas que a tempestade passe. A fé que permanece talvez seja a fé maior do que aquela que faz a tempestade, do que aquela que prevalece sobre a tempestade. Talvez seja isso que Jesus estava querendo dos discípulos. Discípulos que confiam, discípulos que creem no que Ele é, que creem na palavra dEle, que confiam no cuidado dEle. Ele disse que nós passemos a outra margem do lago, porque não confiaram, porque não descansaram, porque não depositaram nele as suas esperanças, porque ficaram tão amedrontados. E é curioso, né? Porque quando a gente sente que tem alguma coisa ameaçando a nossa vida, o temor invade a nossa alma. A gente tem muito medo de morrer. É fato. Muito medo de morrer. Eu sei, irmãos, nós não fomos criados para morrer, fomos criados para a vida. Mas morreremos. Passaremos. Alguns têm a oportunidade de viver tanto, outros tão pouco aos nossos olhos. E nós somos daqueles que se importam mais com a quantidade de anos do que a qualidade deles. Então, se uma pessoa viveu 2 anos intensos de amor a Cristo e partiu, a gente diz, foi cedo demais. E às vezes a pessoa passou 90 anos da sua vida indiferente a Deus, a sua graça, a sua misericórdia. Nunca usou um vintém para a glória de Deus. Nunca usou nada dos seus dons e talentos para servir a Deus. E a gente às vezes lamenta alguém que passou boa parte da sua vida se dedicando, servindo, amando a Cristo. E a gente diz, puxa vida, aos nossos olhos foi pouco, mas como foi bom vê-lo servindo e amando a Cristo. Como foi tão bom vê-lo crendo no Senhor Jesus. Irmãos, os discípulos estão possuídos de temor. Jesus lhes pergunta, vocês não têm fé? Ou talvez, onde está a fé de vocês? E é tão curioso isso, porque em vários episódios, a fé de vários não discípulos foi elogiada. Olha que coisa estranha, não é? Nós temos, por exemplo, os quatro homens que carregavam um amigo paralítico. Está lá no capítulo 5, verso 20. Nós temos o centurião em Cafarnaum. Nós temos a mulher pecadora, temos a mulher com hemorragia, temos o leproso samaritano, temos o homem cego em Jericó. Todos não eram discípulos.
E Jesus agora se vira para aqueles que estavam andando com ele, caminhando com ele, vivendo com ele, diz: cadê a fé de vocês? Vocês precisam ser como a mulher pecadora. Vocês precisam ser como o centurião em Cafarnaum. Às vezes, irmãos, aqueles que tinham tudo para serem as maiores, ou darem as maiores demonstrações de fé, são os primeiros a darem as maiores demonstrações de incredulidade. É curioso isso. Às vezes nós temos tantas informações preciosas sobre Deus, o caráter de Deus, o poder de Deus, e às vezes irmãos que não têm 1% do que nós reformados afirmamos ter. Gente que está em lugares periféricos da cidade, que não sabe nada de Bíblia, ou quase nada. E às vezes, irmãos, demonstram uma fé tão singela, tão bonita. E nós, com toda a nossa teologia reformada, quando vem a luta, a gente é capaz de falar coisas as mais estranhas possíveis. Eu quero terminar, irmãos, pensando em algumas aplicações para nós. Primeiro, em Cristo nasce uma nova família espiritual, a igreja. Aquele que ouve e aquele que me obedece, esse é meu irmão, minha irmã, meu irmão, essa é a minha família. A fé genuína nos coloca dentro da família de Deus. Presta atenção. Eu sei que às vezes nós podemos pensar assim, a igreja ela é necessária? Eu vou dizer que sim, e vou lhes dizer por quê. Jesus não disse que batismo e santa ceia se serve em casa. Jesus não disse que eu posso me autobatizar. Eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu entendo que não. Os sacramentos ao longo da história da igreja, ele sempre foi celebrado como um elemento comunitário, apontando para uma realidade espiritual. A igreja é o lugar da ministração dos sacramentos. E quem é que pode fazer parte deles? Quem está em comunhão com a igreja. Então, por mais que eu queira viver uma espiritualidade sem esta efetivação, a Bíblia vai dizer que esse não é o caminho. A fé genuína nos coloca dentro da família, ela nos insere na família, ela faz com que a gente tenha desejo de pertencer a essa família e desfrutemos de todos os privilégios desta família. Então, um membro desta igreja, pensemos, irmãos, queremos comprar um terreno. Eu não tenho poder, você sabia disso? Eu não tenho esse poder de determinar. Chegar para o conselho e falar assim, vamos comprar. Você sabe quem é que tem esse poder? A Assembleia. É os irmãos. E quem são os irmãos? Aqueles que são membros da igreja. Eu quero fazer parte, eu quero ser um diácono, eu quero servir, eu quero privilégios de membro da igreja. Vamos vender, vamos não sei o quê. Você vai lá e vai votar. Vamos eleger pastor, vamos tirar o pastor. Você vai votar. Os privilégios e os deveres de quem é membro. Irmãos, e como é maravilhoso isso, a gente pertencer, não é? A gente estar junto, a gente chorar junto, a gente servir junto, a gente se doar junto. A fé genuína nos coloca dentro da família, inseridos na família. Eu quero fazer parte dessa família. Mas eu também tenho que lhes dizer, irmãos, que a fé verdadeira é provada nas tempestades. Talvez seja o seu caso. Talvez não seja o seu caso no sentido de você estar passando, mas alguém da família está passando. É momento de adorar, momento de celebrar, momento de glorificar a Deus, momento de dizer, Senhor, glórias ao teu nome, porque o Senhor é quem nos fortalece na dor, o Senhor é quem nos sustenta na tempestade, o Senhor é quem nos consola diante desse momento tão avassalador das nossas vidas. Eu te glorifico, ó Pai, porque o Senhor é um Deus sábio,
E o Senhor conhece todas as coisas, conforta os nossos corações, nos fortalece nesse momento de dificuldade. Mas você pode terminar dizendo: como eu gostaria que o milagre acontecesse. Não é? Terceiro, irmãos, o Evangelho exige arrependimento e fé, mas o resultado que ele produz é obediência. Um discípulo que não tenha prazer, alegria, satisfação em dizer assim: eu faço para a glória de Deus. Um discípulo é aquele que diz: hoje não. A imoralidade hoje não. No dia seguinte ele vai dizer: hoje não. Hoje não. Eu sou de Jesus. Que coisa bonita, irmãos. O Evangelho não exige obediência, ele produz obediência. Para terminar, Jesus perguntou aos discípulos: onde está a sua fé? E eu lhes pergunto mesmo: onde está a fé de vocês? Onde está a nossa fé? Em você mesmo? Na sua justiça? Está em alguma personalidade? Ou em alguma divindade? Nós conhecemos a Cristo mesmo, irmãos. Empiricamente falando, nós temos essa experiência nele. Nós sabemos quem ele é e nós sabemos o que ele fez. O conhecimento que nós temos tido dele transformou a nossa vida, a tal ponto que a gente tem deleite, prazer e alegria em viver para a glória dele. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e nos dê a graça de sermos discípulos que creem, discípulos que obedecem, discípulos que confiam. Vamos orar? Querido Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. O culto não é um momento de lazer. O culto é um momento de adoração, de celebração. E às vezes, ó Deus, nos falta reverência, nos falta temor. Parece que a gente está na presença de um ser indigno, de um ser que não merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, o melhor de nós. Às vezes nós fazemos o contrário, nós revelamos no culto o pior de nós. Inquietações, distrações. Meu Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor. Quebranta os nossos corações, possamos entender que Tu és um Deus santo, santo e santo. Que possamos entender que o Senhor é um Deus que ama, que Tu és um Deus que perdoa, Tu és um Deus que salva. Mas, Deus amado, às vezes nós temos comportamentos diante do Senhor que nós não temos diante de homens, diante de pessoas, e às vezes nós não temos para com o Senhor. Oramos, ó Deus, por temor, por reverência, por santidade. Meu Deus, a Tua igreja precisa temer e tremer diante de um Deus tão santo. E nós só podemos nos achegar a Ti, ó Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Caso contrário, seríamos consumidos. Ó Deus, não permita que nós percamos de vista o Deus tão grandioso que Tu és. Dá-nos a graça, Senhor, de seguirmos Te amando, Te obedecendo, tendo alegria e satisfação em viver para glorificar o Teu santo nome. Meu Deus, as tribulações às vezes elas são reveladoras. Elas trazem para fora às vezes as incredulidades que estavam nos nossos corações. Meu Deus, oramos por fortalecimento espiritual, oramos por revestimento de poder, de maturidade cristã. Oramos, ó Deus, por compreensão de que fazer parte da igreja é uma manifestação desta compreensão da obra do Espírito Santo que nos batiza num corpo que é a igreja. E a igreja visível é o corpo visível de Jesus no mundo. Então, Senhor, entendemos com isso que a fé bíblica, a fé verdadeira, é a fé que vai nos inserir nesta comunidade, que vai trazer essa sensação de pertencimento. E que bênção é isso, Senhor.
que nós possamos nos alegrar com esta família da fé, que possamos nos deleitar, Senhor Deus, em pertencermos a esta comunidade. Em nome de Jesus Cristo, aqueles que têm vivido dias de lutas fortes, oramos para que o Senhor traga consolo, conforto, que a graça do Senhor possa fortalecer a fé dos irmãos, dos familiares, e que mesmo em meio a esses momentos difíceis, ó Deus, haja adoração, celebração, confiança e descanso no Senhor Jesus. Isso não impede da gente seguir intercedendo uns pelos outros e orando uns pelos outros. Mas é que às vezes, ó Deus, nós esquecemos de manifestar essa fé que confia, que descansa e que experimenta o consolo do Senhor. Fortalece a tua igreja. Oramos no nome de Jesus. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno amor de Deus o Pai e as tão necessárias consolações do Espírito Santo estejam com todos e com toda a igreja de Jesus Cristo hoje e sempre. Amém e amém.